Já voltei, já voltei. Tá gravando. Nice. Só clique no botão. Sem fofoca, sem fofoca. Uhum. Pronto, certinho. Então, vamos começar então. Voltar aqui do intervalo. Falar um pouco de redes agora. Eu acabei de falar de Linux, vamos falar um pouco de redes. Beleza, então primeiro eu vou passar um resuminho aqui de redes. Deixa eu dar a tela inteira. Não é um resuminho de redes, né? É tenso, cara. Tá assumindo muita bola. Vou falar um pouco de IP aqui. E o que é IP e como ele funciona, né? Beleza, IP, que vem de Internet Protocol, é basicamente um identificador de redes e dispositivos dentro da internet. É para isso que ele serve. Então, mas como é que ele faz isso, né? Eu acho que o melhor jeito de explicar isso é com um exemplo. Então, o que vocês estão vendo aqui é o IPv4. É uma maneira de representar IP. Eles têm tipo IPv4 e IPv6, mas aqui eu só vou falar de IPv4 para botar a ideia na cabeça que é mais simples. O IP ele é formado de 4 bytes, ou seja, 32 bits, que são esses uns aqui. Esse aqui é o IP. Tipo, esse aqui assim deixa mais fácil de ver, mas esse aqui é o IP. E daí vamos pensar assim, beleza. Sei lá, tem alguma corporação no mundo assim e ela tem que dividir os IPs como se fosse dividir endereços pelo mundo, né? Então, como seria uma maneira que ela pode fazer isso? Você olha aqui, sei lá, os 3 primeiros números, né? Que tem 1, 0, 1. Ela pode falar, tipo, beleza, então toda vez que o endereço começar com 101, ele vai ser da América inteira. Então, tipo, esse endereço vai ficar na América. Se ele começar com 111, ele vai ser da Oceania. Se ele começar com 001, ele vai ser da Ásia. E se ele começar com 000, vai ser da Europa. Por exemplo, eu estou falando aqui em questão de bits, por causa que é muito mais fácil de explicar essa organização lógica pelos bits do que pelos números. Então, beleza, sei lá, a América inteira recebeu o 101. Então, isso daqui já está alocado para a América. Então, o pessoal dentro da América falou, beleza, tudo isso daqui pode ser usado para organizar as minhas redes dentro da América. Então, vamos fazer assim. Tudo que começa com 10101 é do Brasil. Tudo que começa com 10100 é dos Estados Unidos. Tudo que começa com 10111 é, sei lá, do Canadá. E daí por aí vai. E daí dentro do Brasil, por exemplo, beleza. Tudo que começa com esses números são do Brasil. Então eu vou organizar desse outro jeito. Então, basicamente, você pode pegar essa rede global, assim, né, que tem todos esses 32 bits para dividir de como quiser. E você pode ir criando sub-redes, que a gente chama. Então, por exemplo, a sub-rede de 101, que seria da América, essa é a sub-rede da América inteira. A sub-rede vai ter uma sub-rede dentro da sub-rede, que é a sub-rede do Brasil. Então, dentro da rede inteira das Américas, vai ter a rede do Brasil. Sei lá, dentro da rede do Brasil vai ter a rede do estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo vai ter a sub-rede de Campinas. E por aí vai. Isso até chegar, sei lá, na sua casa mesmo. O seu bairro chega aqui no final e é dividido, sei lá, tudo isso daqui chega no seu bairro. Daí os últimos 3 dígitos, por exemplo, podem determinar a casa das casas que vai terminar, né? Então, cada destino vai ter um IP específico. Só que eles podem ser classificados por estar dentro ou fora de redes, de sub-redes. E por que isso é importante? Porque quando você quer mandar uma informação para algum lugar, assim como sei lá, você quer mandar uma carta para um lugar, você quer mandar um pacote para algum lugar, né? Você tem que passar o endereço dessa pessoa, você tem que falar onde ela fica. Do mesmo jeito, se você quiser acessar, por exemplo, o site do Google, você tem que acessar o endereço onde o Google está rodando o serviço de pesquisa dele, né? Que é o Google. O Google Search, no caso. Então, para você fazer isso, você precisa mandar o endereço de IP junto com o seu pedido. E o Google tem que saber onde você está e te devolver o pedido. Então, quando você digita, por exemplo, google.com, aquilo vai ser transformado num IP. E esse IP vai ser o IP do serviço do Google. Então você vai, sei lá, você vai mandar para o seu monitor, o seu monitor vai olhar. Nossa, isso daqui não está nem no Brasil. Então,
Esse aqui, sei lá, é do seu bairro. Nossa, esse aqui não tá no bairro, então vou mandar pra fora do bairro. Daí, sei lá, a cidade de Campinas vai lá pro IP e vai falar, putz, isso aqui não tá no Campinas. Vou mandar pra fora de Campinas. E daí o Brasil vai olhar, putz, isso aqui não tá nem no Brasil, vou mandar pra fora do Brasil. Putz, tá nas Américas, sei lá, tá nos Estados Unidos. Então eu vou mandar para os Estados Unidos. E assim vai. Então, tipo, essa separação lógica faz com que cada ponto de decisão, esses roteadores que estão separando as sub-redes, sei lá, do Brasil ou do São Paulo, esse tipo de coisa, elas não têm que saber como a internet inteira está montada. Elas só precisam saber o próximo passo. Por causa que daí o próximo roteador que eles passarem vai saber o próximo passo. E assim subsequentemente. Daí fica uma coisa bem escalada e montada. É fácil de tirar e botar roteadores, por exemplo, esse tipo de coisa. E assim é para isso que serve o IP. Basicamente, uma forma de a gente conseguir mandar dados de um lugar para o outro e receber dados de um lugar para o outro. Dessa forma organizada. A gente separa os números para categorizar as sub-redes de tal forma que a gente consegue saber para onde elas vão ser mandadas. É para isso que serve o endereço de IP. E isso é importante, né? Isso é basicamente base de redes, assim, né? A gente precisa saber disso. E por isso que eu expliquei. Então, eu só passei um base, obviamente. Mas é o que precisa para agora. Beleza, agora eu vou falar de alguns programas. Então, Nmap. O que o Nmap faz? É uma ferramenta usada para escanear endereço de porta para detectar aplicativos instalados. Então, o que o Nmap vai fazer? Eu vou abrir aqui o terminal. Vamos diminuir isso aqui, né? Eu vou abrir aqui o terminal. Dei Nmap aqui. Vamos dar um help, só para ver. Beleza, ele tem tudo isso aqui. Pá. O que ele precisa? Nmap. Tem scan type, mas ele também tem um padrão. As opções, que são as flags. De target specifications, aqui é o IP. Então o que a gente faz? Se você mandar um IP para o Nmap, ele vai ir lá, ele vai passar por um montão de portas, que são basicamente acessos que a máquina tem para fora, digamos assim. E ele vai saber quais portas estão abertas. Então, eu vou fazer assim, Nmap. Deixa eu dar um clear só para ficar menos vazio. Nmap. Eu vou passar o endereço 127.0.0.1. Isso daqui, para todo mundo, inclusive para vocês, isso aqui é um endereço de IP reservado para o localhost que a gente chama. Então eu basicamente vou estar olhando para o meu próprio computador. Esse aqui é o endereço de IP do meu próprio computador. Não para fora. Para fora o meu computador tem um outro endereço para que, sei lá, os serviços consigam me mandar, por exemplo, páginas da web ou me enviar vídeo no YouTube. Mas aqui para dentro eu posso acessar através do localhost. Se eu fizer isso daqui, ele vai escanear o meu endereço. Aqui escaneando, blá blá blá. E aqui ele escaneou por 1000 portas. Ele não escaneia por todas, existem mais que 1000 portas. Você pode fazer para ele escanear todas, só que demora mais. E não tem. Normalmente não tem muita necessidade. E 1000 portas aqui falou que 999 estavam fechadas. Ele encontrou uma aberta. Que é esse Open. Ele é de protocolo ITCP. E está na porta 631. Então, isso que faz. Se eu, por exemplo, fazer um nmap. Eu acho que isso aqui vai funcionar. É google.com. E a gente manda ele está escaneando. E é mais longe, né? Tipo, não é tão fácil que nem escanear o meu PC. Aqui. Beleza, eu olhei em 998 portas estavam fechadas, só que duas estavam abertas, a 80 e a 443. A 80 tem algumas portas que elas são meio que padronizadas para determinados serviços. Então, o que é o serviço aqui? Esse aqui é o HTTP e o HTTPS. Então, quando você vai em alguma coisa no Google e você manda algum request HTTP ou um request HTTPS, vai ser direcionado para uma dessas duas portas e devolver o equivalente, né? São basicamente serviços de browsing, de página na internet. Então é para isso que serve o Nmap. Ele também poderia, sei lá, se tivesse outras portas abertas, como por exemplo, porta SSH, que eu vou falar depois, diferentes serviços, diferentes programas que estão alocados em portas, o Nmap vai achar isso pra gente. Então isso é interessantíssimo, né? Tipo, a gente pode forçar que portas estão abertas. E a gente pode interagir com elas. Vou mostrar como interagir com portas daqui a pouco. Mas é importante mostrar essa ferramenta que a gente tem, né? Pra tipo, meio que fuçar, sabe? A gente tá a fim de achar alguma coisa em determinada máquina, ou determinada subrede, a gente fuça pelas portas abertas e vê que tá recebendo coisas, né? Beleza, vamos pro próximo. Ei, não tá indo. Calma. Ih. Tá, vamos fazer assim. Estão ouvindo? Conseguem confirmar? Escutando certinho. Ah, perfeito. É que de vez em quando eu dou uma caída. Tá, vamos fazer isso aqui.
Nossa, o que tá acontecendo? Ah, sim, bom, vamos. Fosse o bagulho literalmente. Nossa. Tá, sim, o bagulho crashou hard. Então a gente vai fazer. Vamos só entrar de volta, vai. O resto, isso já aconteceu antes comigo também, o resto também já crashou, por isso que eu vou fechar. Quem faz ao vivo. Oi. Não, não é aqui não. Desfaça. Esse aqui? Yeah. Oi. Vocês não viram nada. Perfeito. Pronto. Vamos voltar, finge que nada aconteceu. Beleza, Nmap, né? Então fuçar essas portas abertas em determinado IP que a gente mandou, né? Esse endereço. Agora vamos falar de Ncat. Ncat, programa derivado do Netcat, que eles são basicamente parecidos. Você pode ouvir Ncat e Netcat, mas assim, Ncat é esse que tem Ncap, mas é Ncat. É basicamente uma melhora. É uma ferramenta parecida com o Ncat que tem mais opções, mais ferramentas. Capaz de ler e escrever dados através da rede na linha de comando. O que isso quer dizer? Ncat. Nossa, kkk. Quer dizer que eu posso mandar o Ncat meio que fuçar e tipo, mandar mensagens por padrão. Ele vai mandar um protocolo TCP, que nem tá aqui, para determinadas portas ou endereços. Então, por exemplo, uma coisa que ele nem pode fazer, que eu vou fazer para demonstrar algumas coisas, se a gente der um help aqui, ele tem o traço L, que eu vou usar aqui para mostrar algumas coisas, porque é bem show. Então, bind and listen for incoming content. Então, isso basicamente vai abrir uma porta minha que vai dar para escutar o que o Ncat vai estar escutando. Assim como o Google abre alguma coisa para escutar receber HTTP. Só que a diferença é que eu não vou ter um serviço que nem o Google para tipo, receber e fazer alguma coisa com ele, né? Só vai ser mostrar texto. Então, vamos aumentar a página. Aqui eu já separei um bagulho bonitinho aqui. Então, Ncat, traço L, e vamos botar V de verboso para só falar. Ele basicamente vai dar informação extra. Então, aqui, Ncat, versão, escutando na porta 331, 337. Então, se eu fazer aqui, por exemplo, Ncat 127, traço 0.0.0.1, que é o meu PC, traço P, que é de port, que eu quero achar a porta, e a porta 313377. Opa, eu não botei um espaço. Você colocou um 7 a mais, na verdade. Você tem razão. Pronto. Connection from, é daí que está o endereço. Esse é meu Ncat que está mandando coisa, está vindo dessa porta. E ele está mandando para a porta que o primeiro Ncat está ouvindo. Então, se eu mandar um lá, ele recebe um lá aqui. E vice-versa. Posso fazer isso aqui, por exemplo. Então, o que o Ncat está fazendo? Ele está recebendo, ele está escutando o que eu posso fazer ele escutar numa determinada porta para receber coisas, ou posso mandar coisas para essa porta que eu estou especificando aqui. Ele estabelece uma conexão e eu posso mandar coisas. Então é por isso que eu fiz esse mini chat, assim. Eu estou mandando coisa aqui, eu posso mandar coisa para lá. Os dois estão se escutando. Beleza, mas para que isso é legal, né? Tipo, obviamente você pode mandar coisas para tipo serviços e portas abertas para, sei lá, interagir com programas que estão em alguma porta que você achou, em algum IP. Só que você pode fazer também uma coisa que é Ncat. Vamos fazer a mesma coisa, só que fazer isso aqui. Eu vou usar isso aqui. Basicamente, ele vai direcionar o que o Ncat ouvir para uma pasta que eu vou criar alt.txt. E daí eu vou. Pronto, ele está ouvindo. E agora aqui eu vou sair, eu vou a parte antiga, só pra gente ficar em uma parte diferente para mostrar uma coisa legal. Extração L, beleza, vamos ver o que eu vou mandar aqui. Beleza, tem esses 3 códigos. Eu vou mandar um deles. Então, vou mandar o bash loop. Não, vou mandar o root banana. Root banana é legal. Então, cadê? Ncat, blá blá blá. E eu vou, em vez de mandar uma seta pra pasta, eu vou mandar uma seta pro Ncat. E ele vai receber o root banana sh. Boom. Daí se a gente vem aqui, ls,
ele tem um out.txt que acabou de ser criado. E a gente der uma lida, ele recebeu o root banana. Essa banana é root. É que ele tá com as coisas erradas, né? Mas eu vou rodar isso aqui pra vocês verem então. Que nem mudar o nome, out.txt para out.sh, mudei o nome. E agora trocar, se a gente dar um ls-l aqui, né? Dá pra ver que ele não tá executável. Isso aqui pode ser executado se eu trocar chmod user, que vai ser eu, que é o Vitor que tá ali, mais x, que é para ser executável, e daí a gente faz o out.txt, dá um ls-l. Aqui, pronto. Agora o out tá com um executável, eu posso mandar um ponto barra out.lua. Aqui está. E agora eu consigo rodar isso. Então, basicamente, pensa assim, se isso daqui fossem dois computadores diferentes, por exemplo, eu poderia mandar um arquivo meu para Mayu se ela tivesse com o NCAT aberto, e eu poderia transferir, por exemplo, o meu hard drive. Eu poderia transferir outros arquivos, esse tipo de coisa, sabe? Eu poderia com isso enviar essas coisas. E se a gente, e uma coisa só para explicar. Lembra que eu falei de ser bin bash? Eu esqueci de mencionar, mas por exemplo, eu posso só executar com bash mesmo, aqui bash out é a mesma coisa. Ele não precisaria nem ter o bin bash ali escrito. O que isso aqui está fazendo é executando com bash, e o que eu estou fazendo aqui é executando com bash na mão. Mas enfim, Ncache tem essa funcionalidade. Só que, por exemplo, se eu estivesse fazendo um sistemazinho desse, né? Tipo, eu mando e recebo mensagem fazendo um mini chat e brincando, pode acontecer um perigo de intervenção. Eu vou mostrar uma outra ferramenta chamada o Wireshark. O tubarão de cabo. KKK. Aqui está o Wireshark. Então, tem aqui diferentes conexões que ele pode ouvir. Eu vou ouvir do 127.0.0.1, que é o meu PC. Então, opa, esqueci, eu sempre esqueço disso. Permissões. Botem suas permissões. Pronto, agora ele pode acessar. Pronto, deixa eu parar isso aqui. E aí vamos fazer a mini conexão. Vamos fazer um outro texto aqui. Cadê? Tá, vai. ncat, traço lv, sai, senha, senha usuário, .txt. Beleza, ele tá ouvindo. Agora aqui a gente pode criar um arquivo que é, por exemplo, nvim, que eu tô abrindo no meu editor de texto, confidencial. Confid.txt. Daí aqui a gente vai botar usuário Beto Pera e senha vai ser muito forte. Beleza, daí a gente dá um cat aqui no conf. Tá aqui essas paradas. Então a gente pode enviar lá pela conexão. Em vez de ser root banana, a gente vai botar conf.txt. E agora, antes de mandar isso, eu vou ativar esse Wireshark e mostrar para vocês o que ele faz. Ele está ativado. Mandei. E aqui apareceu alguma coisa mandada nessa rede. Então o que o Wireshark está fazendo, ele está fuçando o que está sendo passado nessa subrede que ele está olhando. E se eu der um flow aqui, usuário e senha. Então isso aqui poderia ser uma outra pessoa fuçando de fora, por exemplo. Ele está fuçando minha rede. Por exemplo, se eu estou fazendo mensagens, o que eu estou pesquisando pro Google, o vídeo que eu estou recebendo do YouTube, coisas que estou mandando pelo NCAT, coisas que não estiverem criptografadas, ele pode só chegar aqui e vai estar mostrando. Tipo, esse aqui é TCP, ele viu que era TCP, ou ele adivinhou que era TCP, e recebeu. Pronto, agora ele só está fuçando, sabe? É para isso que serve o Wireshark. O T-Shark também serve para isso. Só que eu estou usando o Wireshark, no caso. Mas, se você estiver fazendo essa coisa que eu estou fazendo aqui de brincadeirinha, de ficar mandando coisa no T-Shark, você pode fazer uma coisa que é o --SSL, se eu não me engano. Mas vamos rodar isso. Não? Ah não, como foi? Foi. Tá. E daí, aqui. Tá bom, ele vai mandar pro sem usuário de novo. Não sei se ele vai sobrescrever. Então, sei lá, se eu fizer isso daqui. Em vez de mandar banana root, eu vou botar o loop banana. Sobrescreve. Oi? Nesse caso aí ele vai sobrescrever. Ah, nice. Perfeito. Então... não, vamos mandar a mesma coisa, na verdade. Só que antes de fazer isso, só pra ficar mais limpo, porque eu já fiz isso várias vezes,
Você recomeçar o Wireshark, porque senão vai ficar meio poluído você dividir achar o arquivo. Loop banana, não era? Dash loop. Beleza? Agora a gente inicializa o Wireshark de novo para começar do zero. Só para ficar mais fácil de achar. A gente manda. Beleza. E aqui a gente pode fuçar de novo. Analisar o flow. É um arquivo TCP. Tá. Vamos fazer de novo. Rapidinho. É a mesma coisa. Eu esqueci de botar aqui também. Tem que ser dos dois lados. Pronto. Eu parei e não rodei. Meu Deus do céu. Esse cara não tá preparado. Pronto, roda o Wireshark. Basicamente ele vai criptografar a mensagem. Ele vai basicamente... Aí, pronto. Esse aqui é a mesma mensagem. Agora tá super louco. Se o cara vier de fora, ele não vai conseguir, tipo, saber o que tá acontecendo, sabe? Isso é um método de segurança, por exemplo. Não ficar mandando as coisas descriptografadas ou sem hash pela internet, porque alguém pode só pegar e fuçar, sabe? Não é tão difícil de fazer isso quanto parece. Beleza, então esse é o Unicast. De quebra eu apresentei o Wireshark, né? Essa coisa pra fuçar essa conexão. Alguém que poderia só estar fuçando o que eu tô fazendo, por exemplo. Beleza, vamos continuar. Então esse é o Unicast. Você consegue fazer ele virar um listener, mas você consegue mandar coisas para determinadas portas ou determinados IPs. Beleza, vamos falar um pouco do curl. Aqui já tá aqui. Beleza, o que é o curl? Client URL permite comunicar com o servidor web ou aplicativo através de um URL. Tarará. O que isso basicamente consegue fazer? Ele consegue... Se eu mandar aqui, por exemplo, um curl e eu botar qualquer coisa que tiver aqui. Vamos pegar... Vamos aqui. E daí... Vamos ver aqui. Eu precisar banana. Sei lá, vem aqui. Eu pego a sua URL. E eu mandar no curl. Vai ser igualzinho. O que ele vai mandar? Tá mandando isso daqui. E parece tipo, nossa, parece que eu dei um catch numa imagem, né? Tá, tipo, parece que é um bagulho legível, mas na verdade, se eu der aqui e der um view page source, que é basicamente o que você recebe quando você pede um pedido para o DuckDuckGo, no caso, ele vai te devolver isso daqui e o seu browser vai interpretar numa página, né? Só que o que eu tô fazendo com o curl, eu tô fazendo esse pedido, ele tá me devolvendo bruto, porque o curl ele não interpreta, ele só vai receber o bagulho. Então dá pra ver, docfile, blá blá blá. Cadê? Class on.js. Tudo que tá escrito aqui em uma linha só também tá escrito no curl em uma linha só. Só que, obviamente, o terminal não é tão grande. Tipo, eu não posso fazer isso, né? Então o curl serve pra isso. Eu posso pedir requests web, então tipo de site, no caso. E pra eles me devolverem alguma coisa, mas eu também posso enviar. Eu posso enviar requests HTTP, por exemplo. Então, se eu quisesse... por exemplo, se eu quisesse fazer um bash script aqui, eu poderia fazer, eu não vou fazer agora, mas eu poderia fazer só um bash script para ficar mandando um montão de requests para um determinado site. E assim seria mais ou menos como se tipo, muita gente estivesse entrando no site ao mesmo tempo e eu ia descer o servidor deles, por causa que ia ter muita gente pedindo request no site, o site só ia cair. Tipo, esse é um ataque meio manjado. Muitos lugares têm tipo, proteção contra isso, eles não vão cair. Só que teoricamente, se não tivesse proteção, isso funcionaria. Eu só faria um montão de requests pro site e o site teria que ficar me enviando de volta as coisas e eventualmente eu não teria a capacidade de fazer isso. Você ia precisar de muito recurso. Então, por exemplo, isso seria uma coisa que eu poderia fazer com o curl. Mandar isso. Ou, sei lá, eu queria fazer um teste de força bruta. Eu queria, tipo, ficar chutando senha o usuário. Sei lá, eu tenho um usuário que quer ficar chutando senha até acertar. Eu posso mandar um request com a senha, com o usuário que eu já sei e ficar, sei lá, botando senha aleatória. Isso não é um jeito bom de fazer isso, mas ficar botando senha aleatória e ficar fazendo esse request 1000 vezes. E daí pode ser que eventualmente eu acerte e consigo acesso a alguma coisa que eu não deveria ter, por causa que eu só fiquei chutando senha até entrar, sabe? Isso é uma coisa que também dá pra fazer com o curl. Então o curl é feito pra fazer essas... mandar e pedir requests HTTP. Então receber, tipo, falar com o site para ele me devolver o que ele devolveria se estivesse no browser. É basicamente isso que o browser está fazendo, só que ele interpreta as coisas. Mandar algum tipo de coisa que o site esteja esperando receber. E daí, tipo, se eu mandar certo, ele vai me devolver outra coisa, não só, tipo, sei lá, o código-fonte de um montão de imagem. Outras coisas dá pra fazer, por exemplo, também. Se eu vier aqui no
Banana. Vamos pegar uma banana. Open link new tab. Temos essa grande banana aqui. E a gente pode copiar esse link. Dar um curl esse link. Traço O. E denomear o arquivo. Banana. Sei lá. Imagem. Ponto. Isso aqui é o quê? É um PNG. Então ele vem aqui. Ele baixou. Então se eu der um ls. Tá aqui. O banana imagem. Se eu der um cat, por exemplo, nele, vai ficar aquela coisa feia. Que é isso. E se eu der um display, que vai usar o Magic, o Image Magic, que é pra ver a imagem. Pronto, essa aqui é a imagem. Ela tá gigante, mas assim, enfim, essa é a imagem da banana. Então, por exemplo, eu fui lá, eu fiz um request pra imagem e ela me devolveu o código dela. Tanto que se eu fizesse isso sem o O aqui, que é pra botar num arquivo, eu posso fazer isso, por exemplo, a mesma coisa com o DuckDuckGo. Eu podia pegar aquela coisa que eu recebi e botar num arquivo. Só que, tipo, né, é uma linha só. Eu podia ter o código fonte num arquivo, por exemplo. Se eu fizer só isso daqui, ele não vai deixar. Porque ele tá falando, o output binário pode, tipo, zoar o seu terminal. Por quê? Por causa que é uma imagem. Que nem eu falei, se eu desse, que nem quando eu dei o cat, né? Ele vai deixar o terminal todo zoado. Então o curl é meio inteligente e ele não faz isso. Então, isso é legal com curl, sabe? Você pode fazer coisas web com curl. Eu acho que nem parei o Wireshark, né? Vamos parar o Wireshark. Beleza, vamos pro próximo. E pro final a gente tem SSH. Como SSH fornece uma conexão criptografada entre dois hosts em rede. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho aqui... achei, esse aqui é a sala. Então, esse aqui é o Pico CTF, lembra que eu tinha falado, sei lá, tem sites que tem sala de CTF, que é possível treinar seu conhecimento hacker, sei lá o quê. Então, esse daqui é um teste que ele tipo, disponibiliza uma máquina para você acessar e resolver o CTF. Então, por exemplo, start instance, a gente espera um pouquinho. Pronto. Agora ele criou uma instância para mim, vai demorar eu tenho 1 hora para acessar essa instância. E ele me passou a porta e o endereço para entrar. Então se eu fizer um SSH nisso, o que vai acontecer? Eu dou um clear, só para limpar. SSH no endereço que ele me passou. Blá, blá, yes. Aí que ele tá me pedindo o endereço. Não, desculpa, tá me pedindo a senha. E ele me deu a senha também para eu acessar. Paste. E pronto. O que o SSH fez? Agora eu tô logado na máquina que o Pico CTF me disponibilizou. Então se der um ls aqui, eu não tô mais no encontro aberto. Aqui tem outras coisas. Tem um lofe flag.txt, a gente dá um cat aqui, sabe? Tipo, tem... Aqui, ó, por exemplo, aqui parece Pico CTF, normalmente as flags ficam parecidas assim, tá vendo? Pico CTF, daqui tem metade de uma flag e o resto, tipo, não tá com as chaves fechadas, tá vendo? Então vamos ver aqui. Eu vou dar um cat no outro. Next, go to the root, blah, blah, more security. Beleza, aqui ele tá mandando uma coisa, entendeu? É assim que vai indo o coisa. Então aqui, cat, 2, ó, sei lá o que, vai completar o resto pra mim. Aqui tá uma outra metade da flag e daí a gente vai procurando, né, tá ligado? Aqui, por exemplo, aqui tem uma outra instrução. Vamos pegar essa instrução. Instrução. Player, go home. Tá, daí tá falando, mano, vai pra home, que é o till que eu tinha falado antes, né? Então, till, ls, daí a gente dá o cat na última flag. Nice, agora a gente tem os 3 pedaços da flag. Então a gente vem aqui. E... vamos acessar. A gente bota aqui essa parte da flag. Outra metade. Outra metade. Esse aqui é um CT, tipo, esse aqui. Opa. Pronto. E aí aqui for aí, você conseguiu 30 pontos, ele dá uns pontinhos. Esse aqui foi tipo um CTF bem simples. É mais pra você meio que aprender a fazer CSH e você tem que só xeretar um pouco e mudar um pouco de
de terminal, desculpa, de diretório. Só que existem vários setups que são assim, sabe? Se você não tá muito confiante pra mexer em coisa, tem vários setups que são facinhos e, tipo, te ensina o básico da ferramenta. Mas, enfim, voltando pro SSH, ele é feito pra isso. Ele pode dar um acesso seguro, que nem tá falando aqui, né? Criptografado, entre hosts, entre diferentes hosts em rede. Então você pode acessar outros computadores. Você pode acessar, por exemplo, tem um outro computador seu que está rodando um serviço. Sei lá, você tem 2 computadores e um deles você está rodando uma página na web. E daí você pode, do seu outro computador, você pode deixar ele ocioso, sem monitor, sem nada. Você consegue logar por SSH na outra máquina e você consegue mexer lá quando você precisa fazer um reparo, por exemplo. Isso é possível SSH. Você pode, obviamente, invadir a máquina de alguém se você conseguir o que você precisa e tal. Então é para isso que tá SSH. Você consegue, tipo, entrar na máquina de outras pessoas e você consegue entrar em outras máquinas através desse comando. E agora acabou a minha apresentação de redes. Era isso que eu tinha a falar. Se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, nesse finalzinho agora, por causa que depois eu vou passar a palavra para Mayu, ela vai falar de você sobre o web. Deixa eu dar uma olhada se alguém tem uma dúvida. Opa, Vitor. Seu nome é Vitor, estou correto? Correto. E aí, Vitor, tudo bem? Então, eu acabei entrando mais tarde, eu não estava na parte de Linux, mas eu tenho uma pergunta aqui. Então, em relação ao endereço IP, cada casa tem a sua própria, certo? E da esquerda para a direita ele vai se especificando cada vez mais. Exato, ele vai especificando da esquerda para a direita. Não exatamente, não cada casa tem o seu... Cada rede, melhor dizendo. Cada sub-rede, exato. Cada sub-rede, tá. Exato. Então, quer dizer, então, como o exemplo que você deu em relação ao google.com, quando a gente escreve google.com no browser, o que a gente está fazendo é traduzindo aquilo lá em algum IP e a gente está entrando dentro da página dos caras ou alguma coisa do tipo? Então, tipo, quando a gente vem aqui, né, eu vou dar um google.com ou qualquer coisa, né, que se serve. O que está acontecendo? Então, basicamente, você está mandando essa informação pro roteador e existe uma tabela para você meio que transferir o que está sendo recebido para a IP, para você saber qual é o endereço e você ir lá bater no Google. Então, o que ele realmente está acontecendo? Aqui, no caso, é um HTTPS, né? Um protocolo HTTPS. Então, vamos dar um clear aqui, dar um nmap no google.com, que eu já tinha feito antes, né? Isso daqui vai aparecer 80, que é HTTP, e 43, que é 443, que é HTTPS. Então ele vai ver que o seu request é HTTPS e ele vai ver que o endereço que você quer mandar é para o Google. Então ele vai fazer essa transferência, essa transferência de google.com para o IP do serviço do Google. E já que ele sabe que é HTTPS, ele sabe que é para bater na porta 443 quando ele chegar no endereço. E o que vai acontecer é basicamente quando eu faço esse curl aqui. Ele vai bater na porta, o Google vai falar, beleza, você bateu aqui na minha porta, você quer entrar no meu serviço, você quer entrar no meu site? Eu vou te devolver o código-fonte. Interessante. E daí, o browser, quando ele recebe o código-fonte, tipo, o meu terminal não faz isso, né? Mas quando o browser recebe o código-fonte, ele é um serviço feito para Desculpa, ele é feito para analisar esses HTTPs e HTTPS, então ele consegue, tipo, através do código-fonte, montar a página. E daí sim a página fica feita. Então toda vez que você faz, vou entrar no Google, vou fazer uma pesquisa, você vai lá, bate na porta do Google, e daí, tipo, eu quero isso, daí ele te devolve. Então você consegue, através de sem saber, tipo, os números do IP, você consegue mandar request pro Google, entendeu? Entendi. Pô, legal, Vitor, valeu. Só mais uma pergunta. Você falou sobre o Nmap, Ncat, o curl e o SSH, né? Todos Sim. esses, eles são... É que assim, novamente, eu não estava na primeira, não estava no Linux, mas eles são aplicativos, tipo assim, são coisas inerentes ao Linux, são coisas que você consegue também encontrar no sistema operacional Windows, como é que é isso aí? Então, eu não tenho certeza. Eu sei que algumas deles sim, mas eu não sei quais você consegue usar no Windows. Uhum. Mas eu tenho certeza que não todos. Eu não sei se, tipo, quem sabe todos os que eu apresentei aqui, sim, eles são relativamente famosos. Mas com certeza existem coisas que você não vai conseguir achar no Windows que tem no Linux, justamente por ele ser um código open source e ser muito mais fácil de desenvolver. Isso já vem no Linux, então, todos esses Não, aí. Tem que não. baixar. Exato. Tem tipo. Quando você faz um SO Linux, tem coisas que a gente chama que são pack managers. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui é o apt. Então eu vou dar um apt help aqui. Apt, command line, package manager provides command searching. Então o que ele está falando basicamente aqui é
ele é um sistema de organização de pacotes que você pode pesquisar e instalar pacotes no seu sistema operacional. Então, se eu quisesse, por exemplo, instalar Docker, que eu já tenho Docker aqui, né? Deixa eu ver se tem o Docker Compose. Eu posso ter que dar sudo, por causa que ele tem restrição de root. Então, eu vou entrar como usuário root para fazer o programa rodar. apt install de instalar, daí Docker Compose. Instala por aí mesmo. Entendi. Exato, daí eu passo a senha, daí pronto. Daí você quer instalar isso daqui? E daí eu dou um yes e você instala. É assim que Legal. faz, entendeu? Daí, tipo, tem Com todos os essa... outros também. Não exatamente, todos os outros tem alguns que vêm de cara, tipo, sei lá, CD, LS, esse tipo de coisa, mas, por exemplo, GitHub não vem de cara, Docker não vem de cara, o meu curl não vem de cara, Netcat, Netmap, essas coisas eu tive que baixar, Legal. entendeu? Então beleza, Vitor. Só isso mesmo. Obrigado, velho. Tamo junto. De nada, de nada. Alguém tem Opa. mais alguma dúvida? Opa, Tudo bom? tudo? Primeiramente, obrigado aí pela apresentação, assim. Eu aprendi praticamente bastante coisa, né? Apesar de eu não ter entendido nada completamente, né? Mas, por exemplo, todos os comandos que você rodou aí no, sem- no shell aí No Bash. do Linux, tipo, roda no WSL, no Windows? Então, não. Existem comandos que são diferentes. Existem comandos no Windows, por exemplo, que faz a mesma coisa, só que são comandos diferentes. E nem todos os comandos que tem disponível no Linux tem disponível no Windows, justamente por ele ser open source e ser mais fácil de desenvolver programas para Linux, sabe? Você tem acesso ao código-fonte e é mais fácil de fazer coisas, você não tem que lidar com licença privada, que é, por exemplo, paga do Windows, né? Então, existem muitas outras coisas que tem no Linux e não tem no Windows. E existem coisas que fazem a mesma coisa no Windows que eles fazem no Linux, tipo, sei lá, eu não vou saber de falar agora, por causa que eu mexo muito pouco no Windows. Mas eu sei que, por exemplo, eu acho que tem um comando parecido com curl no Windows que não é curl. Ou um parecido que é CD, só que o nome não é CD, entendeu? Os Windows mais novos têm curl. Os Windows mais novos têm curl? Então aí tá respondido. Então, tipo, alguns têm, nem todos, e tem alguns que tem nome diferente. Então não é exatamente o mesmo comando, por exemplo. Certo. Enquanto, por exemplo, agora uma pergunta menos técnica, assim, por se dizer. Por exemplo, tipo, os comandos, assim, por exemplo, não só pelo. Tipo, como a gente aprende sem ser só pelo help do negócio? Por exemplo, tem algum local, assim, tipo um livro? Não, livro não, né? Falar de livro é meio meme, né? Mas, sei lá, algum conteúdo que tu sugere, assim? Putz, um conteúdo. Assim, se é pra aprender a fazer coisas. Você tá querendo dizer, tipo, aprender coisas de Linux em si, né? Tipo, sei lá, comandos pra fazer determinadas coisas. Porque muitas vezes, sei lá, se eu não, sei lá, antes eu não conhecia curl. O jeito que eu conheci curl foi através de eu ir pesquisando, pesquisando como fazer, por exemplo, interagir com web, mandar coisas através do terminal, e eu acabei lendo sobre o curl. Então é muito. Eu não sei, eu não tenho uma livraria, tipo um site que tem todas essas coisas, mas você pode conseguir procurar e daí você vai funcionando na internet e vai achando esses programas, entende? Eu não consigo te dizer um lugar que tem essas coisas concentradas, desculpa. Não, tranquilo. Valeu, obrigado. De nada. E aí, gente, alguém quer também tirar mais uma dúvida? Se quiserem mandar dúvida no chat de dúvidas também, pode mandar, se não quiser falar, né? É isso. Então, enquanto ninguém vai falando, eu vou começar a parte de exploração web. É só Show. complementando um pouco a última dúvida que perguntaram como a gente pode aprender essas coisas. Tem os CTFs que o Cairoli, ele tinha citado também. Bem legal, porque tem alguns que, tipo, vão direcionar vocês bem legal. De uma forma bem legal. Eu vou usar um aqui de exploração web, mas tem de vários tipos. Inclusive, o primeiro que eu vou usar, ele também tem um para aprender a usar o Linux. Então, se vocês tiverem interesse depois, a gente vai deixar os links na apresentação. Ela tem toda a razão. Eu falei no calor do momento ali que eu não tava lembrando, mas realmente existe CTF só pra, tipo, você aprender a mexer no Linux, sabe? E escalando, você aprender cada vez melhor. E diferentes temas, tipo, prioridade, que nem eu falei, ou só aprender a mexer nos diretórios de uma maneira fluida, né? Isso é verdade. Os sites que a gente vai mandar tem CTFs pra isso. Sim, nice. Então, gente, vamos lá para o nosso último tema do Encontro Aberto de hoje, que é a exploração web. Então, basicamente, exploração web é a gente ir na web, navegar pelos sites, descobrir vulnerabilidades e usar essas vulnerabilidades ao nosso favor. Então,
para hoje eu peguei alguns links aqui, que eu mandei aqui no chat, vocês podem ir fazendo juntos se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem, vocês podem pegar, fazer depois e mandar as dúvidas no nosso servidor do InTheShell. Eu vou estar usando o navegador do Firefox no começo, e a primeira sala que a gente vai fazer é do Over the Wire, que, igual o Cairoli falou, é um CTF, então é um ambiente gamificado que tem algumas situações da área hacking, e a gente vai usar a modalidade Natas, que é de exploração web. Então é bem legalzinho, e a gente vai começar agora vendo o básico do básico. Então, aqui tem o site do Natas, basicamente o que ele está falando aqui é que vão ter vários níveis, para a gente passar de nível, a gente tem que encontrar uma chave que está dentro do nível que a gente está agora. Então, a gente está no nível 0, dentro do nível 0 a gente acha a chave para o nível 1, e assim por diante. Então, vamos começando. Vou abrir esse link que está aqui. E ele pede nosso usuário e senha, que é o que eles tinham dado pra gente no site. Esse primeiro é nota 0, nota 0. Então, ok. Ele fala pra gente o seguinte: você pode achar a chave para o próximo nível nessa página, mas se a gente olhar assim a página como um todo, não tem nenhuma informação, não tem nenhuma senha aqui, então a gente tem que usar algumas ferramentas de desenvolvedor para a gente conseguir achá-las. A primeira coisa que a gente vai usar é muito simples, muito fácil, é o feijão com arroz de exploração web, que é ver o código-fonte da página. Então, você aperta com o botão direito e vem no botão View Page Source ou ver o código-fonte. E basicamente o que ele vai mostrar aqui é o HTML, CSS e JavaScript da página, que está do lado do cliente. Nós somos os clientes que estamos acessando um site, que é um servidor. Então, a primeira coisa que a gente pode analisar nos códigos-fontes são sempre os comentários que tem aqui, mas também é bom a gente dar uma olhada nos links, porque de vez em quando a gente pode encontrar alguns diretórios mais secretos, que a gente vai ver mais pra frente. Só que aqui, nesse comentário, ele já dá a senha, que a senha para o Natas 1 é essa daqui. Então, agora a gente tem a senha, podemos mudar de nível para ir para o nível 1, que é esse link aqui. Vamos lá. Natas 1, e a senha foi o que a gente encontrou. Aqui nesse segundo, ele fala que a gente pode encontrar a senha para o próximo nível nessa página, mas a gente não pode usar o botão direito do mouse. Então, toda vez que a gente tenta usar o botão direito para abrir o código-fonte, ele não deixa. Então, a gente tem que usar um atalho. O atalho para a gente conseguir ver as coisas no código-fonte é o Ctrl+U. Então, você vai apertar o Ctrl+U, ele vai abrir o código-fonte da página, e aqui, de novo, a gente tem um comentário interessante que já dá a senha para o próximo nível. Copiar, e agora vamos para o Natas 2. E ok, aí ele já vem aqui e fala pra gente, não tem nada nessa página, mas a gente meio que sabe que é mentira, porque a gente vai achar a chave, mesmo se não tivesse chave, a gente é meio teimoso, e a gente sabe agora que a primeira coisa que a gente faz quando vai explorar a web é ver o código-fonte da página. Então, abrindo aqui o código-fonte, dessa vez a gente não tem nenhum comentário com a senha, mas tem uma coisa muito interessante aqui. Dentro dessa página tem uma imagem, que a gente não consegue ver, mas essa imagem ela está armazenada no arquivo pixel.png dentro do subdiretório Files. Basicamente, o que é um site? Ele é um repositório com várias pastas, arquivos, entre outros, e a gente pode encontrar alguns desses subdiretórios que tem num site. Então, aqui a gente sabe que tem uma imagem armazenada dentro da pasta Files, o que significa que no nosso site tem uma pasta Files, no nosso servidor do site tem uma pasta Files. Então, a gente vem aqui, e para ver essa pasta, a gente dá um barra e coloca o nome dela aqui. Então, beleza. Aqui são os arquivos que estão dentro dessa página. Tem o pixel, que estava na nossa página principal, e tem o users.txt. Entrando aqui, a gente já vê algumas informações interessantes, né? A gente consegue encontrar o nome e a senha de vários usuários, e entre eles tem o Natas 3. Então, a gente já pode passar para o próximo nível. Uhul! Essa parte é bem rapidinha, gente. Então, Natas 3 e a senha. Agora, só para retomar um pouquinho do que a gente viu até o momento, nessas 3 pagininhas, duas coisas que são super básicas em questão de exploração web é olhar o código-fonte, porque lá a gente pode encontrar comentários, links, sugestões de arquivos, e também sempre dar uma olhadinha nos subdiretórios, que são pastas, arquivos e outras coisas que estão guardadas dentro do nosso site e que a gente pode procurar algumas coisas por lá para conseguir explorar esse site. Então, vamos continuando. A gente chegou aqui no Natas 3 e ele fala de novo, né? Não tem nada nesse site. Então, igual eu falei, vamos ver o código-fonte.
dessa vez tem um comentário aqui que fala: sem mais vazamentos de informações, nem o Google vai descobrir sobre isso dessa vez. Então, isso é interessante. Mas o que será que é? Vamos dizer que a gente está perdido. A gente não sabe mais por onde começar a procurar, porque não tem, tipo, nenhuma sugestão de um diretório que tem dentro do servidor, e também a gente não tem no comentário a chave. Então, uma coisa que a gente poderia fazer é fazer bem na força bruta, testar um por um de nomes de diretórios para ver se a gente consegue encontrar algum. Então, ABC, hs, admin, e fazendo isso até a gente encontrar algum. Mas, mano, isso é muito, né, como dizem, é um trabalho de corno, porque você vai ter que ficar, tipo, na força bruta, colocando várias palavras que vêm na sua cabeça, e você vai demorar muito tempo para fazer isso. Então, uma coisa que a gente pode usar, a primeira ferramenta que a gente vai ver na parte de web hoje, é o GoBuster. Deixa eu abrir aqui. Eita, o terminal já deu spoiler. Mas basicamente, o que o GoBuster vai fazer? Ele vai fazer essa força bruta pra gente, ele vai testar vários nomes de Eita, deixa eu ver aqui. Ah, sim, o corno job. Ele vai testar vários nomes de subdiretórios a partir de um dicionário ou de uma word list, que é uma lista com várias palavras. Então, ele tem vários modos de usar. O que a gente vai usar agora é o modo dir, que vai procurar por diretórios e arquivos com nomes específicos que vão estar dentro desse dicionário. Então, ele vai pegar um dicionário cheio de palavras e testar uma por uma no link. A gente tem outros modos também, como o DNS, que vai procurar subdomínios de DNS, só que a gente não vai conseguir ver isso tanto hoje por conta do tempo. Mas se vocês tiverem interesse, podem mandar, que a gente pode conversar sobre isso depois. Mas ok, vamos usar o GoBuster. Então, a gente vai colocar aqui GoBuster, e a primeira informação que a gente coloca é o modo que a gente vai usar. Nesse caso, é o dir. Mas antes, na verdade, esqueci de uma coisinha. É a word list que eu falei. Aqui no Kali que eu estou usando, tem algumas ferramentas que vêm pré-baixadas e tem algumas word lists, que são listas de palavras que já vêm aqui também. A que eu vou usar é a common.txt, mas você pode procurar algumas na internet e baixar. Então, só para vocês darem uma olhada nesse arquivo, é basicamente um arquivo com vários nomes de subdiretórios e arquivos comuns dentro de sites. E o que o GoBuster vai fazer é testar cada um desses dentro do domínio que a gente quer testar. Então, vamos lá. GoBuster, dir, e aqui ele já está dando um spoiler, mas vamos testar, né? A gente tem a flag U, que é para mostrar qual é o nosso alvo, qual é o site que a gente quer tentar fazer essa força bruta. Nesse caso, é o Natas 3. E a gente tem outra flag, que é o tracinho W minúsculo, que vai pegar a lista de palavras que a gente vai usar. Nesse caso, eu quero usar common.txt. Então, deu um erro. Qual erro que deu? O erro 401. Esse erro significa o quê? Que a gente não é autorizado a ver o conteúdo dessa página. Mas por que isso aconteceu? Porque quando a gente foi entrar nessa página do Natas, a gente percebeu que ele pediu um usuário e uma senha. Aqui, quando a gente está fazendo essa requisição, a gente não colocou o usuário e a senha. Então, ele tentou entrar e eles falaram assim: não, você está proibido, você não pode ver esse conteúdo. E como a gente faz para resolver isso? A gente tem que usar algumas outras flags que tem nessa ferramenta. Então, a primeira delas seria o tracinho U maiúsculo de usuário, e a gente coloca o nosso usuário, que é o Natas 3. E a outra é o P maiúsculo, de password, que é a senha que a gente vai usar para entrar. E que eu acabei esquecendo de salvar aqui. Perdão, galera. Não é essa aí que tá no código-fonte? Essa que tá. Não, essa daqui é do Natas 3. Ah, é sim. Nossa, desculpa, tô doida. Boa, Renan. Valeu. Ninguém viu. Então, beleza. Aí a gente coloca a ferramenta para rodar e ela tá testando cada um daqueles diretórios que estavam dentro do arquivo. Quando ela testa um diretório que não existe, ele dá o erro 404, que é arquivo não encontrado. E aí, quando dá isso, ele ignora esses casos e ele vai mostrar aqui só os casos que deram outros status para nossa requisição. Então, no caso, ele encontrou aqui esses arquivos e diretórios. Esse é o status da requisição e da resposta que a gente teve, e esse é o tamanho de cada arquivo. Os arquivos que ele encontrou até agora deram status 403. Esse status é o de forbidden. Então, tipo, a gente não pode acessar esses diretórios, porque a gente não tem autorização. Então, por exemplo, se a gente vir até aqui... Opa, coloquei maiúsculo. A gente vir até aqui, ele vai falar que a gente não tem permissão para acessar esse arquivo, essa pasta no servidor. Por isso que dá esse erro.
Mas vamos esperar um pouquinho ele fazer essa vistoria no nosso servidor, e ele já deu aqui um resultado, o index.html, que deu status 200. O status 200 é ok, deu tudo certo. Então, se a gente vir aqui nesse arquivo, ele é o arquivo original do nosso site, porque toda vez que a gente está chamando esse site, ele está mandando a gente para o index.html. Então, é o site que a gente já estava antes. E aqui, ele deu outro arquivo também, que é interessante, que deu status 200, então tá ok, que é o robots.txt. Esse arquivo parece que tem informações importantes nele. Eu só vou esperar aqui, que ele está quase terminando de fazer o scan. 5 minutinhos. Demora porque ele está fazendo um por um. Então, é isso. Prontinho, terminado. E ele deu essas duas páginas com o status ok. Então, vamos ver essa robots.txt. Legal, tem umas informações aqui. Mas o que significam essas informações? Então, vamos falar um pouquinho sobre o robots.txt. O robots.txt, ele não é um arquivo aleatório, não foi alguém que criou e colocou, vou botar aqui um robots.txt aleatório no meu site. Na verdade, ele é um arquivo que apresenta alguns comandos. E por que isso? Porque existem os crawlers, que são programas ou scripts que carregam páginas web de forma automatizada, e basicamente o que eles fazem é, por exemplo, a gente tem um mecanismo de pesquisa do Google, e eles têm um crawler, então ele vai navegar pela web, ele vai encontrar os sites, e ele vai indexar esses sites no Google. Mas às vezes a gente não quer que o nosso site ele seja indexado no Google, ou a gente não quer que um arquivo que está armazenado no nosso site seja indexado. Por isso, a gente utiliza esse arquivo robots.txt, para restringir o que esse crawler pode acessar. Então, voltando para esse arquivo aqui, a gente tem o user agent. Basicamente, essa parte é para falar de quais mecanismos de busca a gente quer restringir. Se a gente quisesse restringir só o Google, a gente podia jogar Google aí. Mas a gente está usando o asterisco, que é uma wildcard, que significa que todos. Então, a gente não quer que nenhum mecanismo de pesquisa ele veja essa pasta aqui. Por isso que está o disallow. Tipo, essa página, ela está excluída dos resultados de pesquisa do mecanismo de busca. E, na verdade, não é uma página, é um diretório que tem dentro desse servidor do site, que é o /secret. Então, uma coisa interessante sobre o robots.txt é uma coisa sempre legal de você olhar no comecinho, quando você vai começar a explorar algum site web, porque geralmente tem esse arquivo lá. Então, entrando nessa pasta que a gente achou aqui, a gente tem um arquivo users.txt e a gente conseguiu encontrar a senha para o Natas 4 aqui. Então, foi mais um que a gente conseguiu resolver. E assim. E beleza. E agora esse daqui, ele dá o seguinte aviso pra gente, né? Acesso desabilitado. Você tá visitando por pi, enquanto usuários autorizados, eles deveriam visitar por natas5.natas.labs.overthewire.org. Quando a gente dá um refresh na página, ele fala que a gente está visitando essa página a partir da página de natas4.natas.lab.overthewire.org, enquanto os usuários autorizados, eles deveriam estar visitando de outro site. Então agora a gente vai usar um pouquinho das ferramentas de desenvolvedor. E o que são isso? Apertando com o botão direito no seu navegador, você pode inspecionar elemento, e aí você vai ter várias ferramentas de desenvolvedor aqui, como o inspector de elementos, o console, o debugger, e agora a gente vai ver o network. O que é esse network? Basicamente, ele vai mostrar pra gente as informações que estão sendo trocadas entre o lado do cliente, que somos nós que estamos acessando um site, e o lado do servidor, que é onde o site está hospedado. Para a gente se comunicar com esse site, a gente manda uma requisição para ele, então a gente fala mais ou menos que informações a gente quer ver, e aí o site ele vai mandar uma resposta pra gente, que pode ser, por exemplo, essa página que a gente está vendo agora. Então, só para a gente dar uma olhada aqui nessas requisições, tem o status, que assim como o Renan mandou lá no chat, eles seguem um padrão, dá para dar uma olhada, e o status 200 é ok, então deu certo. O método que a gente está enviando é o get, e o domínio que a gente fez a requisição é o natas4.natas.lab, etc. Aqui, quando a gente vem ver os headers, que são os cabeçalhos, a gente pode ver as informações que a gente está mandando na nossa requisição e o que a gente está recebendo na nossa resposta. E cada um deles tem uma explicação certinha, que você pode ver clicando no botãozinho de interrogação, mas tem um específico que é muito interessante para a gente, que é esse referrer.
Basicamente, o que que ele significa? Ele vai te mostrar, ele está mostrando para você o endereço da página web anterior a qual a página que a gente está agora foi chamada. Então vamos dizer que você está no Facebook e aí dentro do Facebook você vê lá um link para o YouTube. Você clica nesse link, você está fazendo uma requisição para o servidor e o servidor vai te devolver o vídeo que você quer ver. Mas como você clicou esse link a partir do Facebook, então o seu referrer, que é um cabeçalho que está na sua requisição, vai ser o Facebook, porque é de lá que você veio. Então, o que que a gente precisa fazer agora? Ele está falando que a gente está visitando desse site, mas para a gente ser autorizado, a gente tem que visitar desse outro site aqui. Então, a gente vai pegar esse outro site e enviar uma requisição nova, com esse site sendo o nosso referrer. Então, aqui no. Dá para fazer isso com o curl, como o Cairoli explicou também, o que é bem interessante de dar uma olhada depois. Mas aqui no Firefox, a gente tem essa opção de editar e reenviar uma requisição. Então, a gente vem aqui e a gente vê a nossa requisição bruta e podemos mudar as informações. Então, aqui no referrer, em vez de deixar esse que já está, eu vou colocar o que ele falou que os usuários autorizados podem vir. Coloquei aqui e enviei a requisição de novo. Então, a gente já recebeu. Essa daqui é a resposta que a gente teve do site. E a gente pode ver essa resposta aqui, nessa parte, o response. Então, é uma página. Aqui não dá para ler o texto. Mas nessa página a gente teve o acesso garantido. Porque na nossa requisição a gente veio do site Nata 5. Apesar da gente não ter a gente não ter aparecido por causa desse site. Então, aqui a gente já conseguiu mais uma flag. E vamos para o Nata 5. E ok. No Nata 5, ele está dando aqui outro erro pra gente, que é acesso desabilitado, você não está logado. Então, vamos dar uma olhada de novo nas ferramentas de desenvolvedor, no nosso networking, para ver que informação a gente passou para eles acharem que a gente não está logado. Então, aqui a nossa resposta, tem os headers das respostas que ele devolveu pra gente. E aqui a gente tem uma coisa interessante, esse set cookie login igual a 0. Se a gente for ver a nossa requisição também, tem esse cookie login igual a 0. Então, quando a gente está fazendo essa requisição pro servidor, a gente está mandando esse cookie de logado igual a 0. E ele está devolvendo logado igual a 0. Aqui nessa parte você pode ver mais especificamente os cookies que estão sendo trocados. Mas o que que são cookies? Deixa eu passar aqui para os slides. Basicamente, o cookie ele é um arquivo pequenininho ou um pacotinho de informações que fica armazenado no computador do usuário enquanto ele está acessando aquela página. Então, vamos pensar no Instagram. Você foi lá, você fez o seu login no Instagram e aí você começou a stalkear todo mundo. Você stalkeou o Cairoli, você stalkeou o Renan, você stalkeou o Waits. Imagina se toda vez que você fosse trocar de página para stalkear outra pessoa, você tivesse que fazer o login de novo. Ia ser uma coisa muito chata, ia ser muito ruim para sua experiência no site. Então, a gente usa esses cookies para armazenar essas informações. E aí ele não vai ficar perguntando toda hora se é a gente que está acessando. Porque ele vai lembrar, ele vai olhar assim, ok, a pessoa quer ir para outra página, mas a pessoa ela já fez o login, a pessoa é fulano. Então, eu lembro que a pessoa é fulano, eu vou deixar a pessoa continuar sem ter que... Vou deixar a pessoa continuar navegando sem pedir de novo para ela se logar. É basicamente isso que é um cookie. E aqui a gente está trocando alguns cookies para o servidor. E, novamente, o que a gente vai ter que fazer é mudar essa requisição que a gente está fazendo. Como o login está igual a 0 e, por causa disso, a gente não está logado, então a gente pode inferir que a gente tem que mudar o login para 1, para o site considerar que a gente está sim logado, para ele passar esse cookie que estamos logados. Então, enviando, a gente teve a resposta, e vendo a resposta aqui, a gente... Opa! Aqui a gente já tem a senha para a próxima sala. Mas a gente vai parar nessa sala 5, só que, só retomando, até agora o que a gente estava vendo era o feijão com arroz, o básico do básico da exploração web, que você pode fazer no seu próprio navegador. Então, passando pelo que a gente viu nas últimas salinhas, né, nas últimas páginas que a gente passou, tem o networking, onde a gente pode ver as informações das requisições trocadas entre cliente e servidor, os cookies, que são arquivos que armazenam alguns dados no nosso computador enquanto a gente acessa uma determinada página, e aí o URL, que também é muito importante para a gente deduzir a existência de diretórios, igual a gente estava fazendo antes, em algum caso mudar parâmetros, que a gente vai ver mais para frente.
Gente, deu horário, acho que vai demorar mais uns minutinhos. Então, se alguém precisar sair, não tem problema, porque a gente está gravando. Mas vocês podem mandar as dúvidas que vocês tiverem no canal de dúvidas também, mesmo depois do encontro aberto, que a gente vai tirar. Mas beleza. Agora, continuando falando um pouquinho sobre vulnerabilidades, a gente tem o CVE, que é o Common Vulnerabilities and Exposures. Basicamente, é uma lista pública de falhas de seguranças que os usuários que estão usando determinadas tecnologias, eles veem que tem alguma vulnerabilidade, eles denunciam essa vulnerabilidade, e a vulnerabilidade ela ganha um número de identificação e uma pontuação de 0 a 10 que indica sua gravidade. A empresa que administra esse sistema é o Mitre, e a gente tem o site que é o ExploitDB, que é uma ferramenta para a gente pesquisar essas vulnerabilidades mais comuns e verificar se tem alguns exploits disponíveis para determinadas falhas. Então, deixando aqui, a gente tem aqui o nosso Exploit Database. Vamos dizer que a gente sabe que tem um site que ele está utilizando o WordPress. Então, a gente pode pesquisar aqui essa tecnologia, WordPress, e a gente consegue encontrar diversas vulnerabilidades que existem para essa tecnologia, e até alguns exploits. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ID, aqui o usuário que mandou isso para o site, a plataforma, e aqui a gente tem mais algumas informações sobre a vulnerabilidade, de que forma a gente pode explorá-la. Beleza, isso é muito interessante, mas, pô, do que adianta eu saber que eu posso pesquisar essas vulnerabilidades se eu não sei as tecnologias que o site que eu quero usar ele está utilizando? Então, eu não vou ficar pesquisando uma por uma e testando uma por uma, né? Então, eu tenho que encontrar alguma ferramenta que mostre quais são as tecnologias usadas no site que eu quero atacar, para eu poder ver quais são as vulnerabilidades desse site e quais são os exploits disponíveis no CVE. Para isso, a gente tem duas ferramentas que são muito interessantes, que é a WatchWeb e a Nikito. Começando pela WatchWeb, basicamente o que ela vai fazer é responder uma pergunta central, que é o que é esse site? Então ele vai falar para a gente quais tecnologias esse site está identificando, qual é o tipo de servidor HTTP que ele está utilizando, quais e-mails ele consegue extrair e esse tipo de coisa. Então ele vai escanear o nosso site e ele vai dar as informações das tecnologias que a gente está utilizando. Então, bora fazer um teste. Tem esse daqui, que é o terceiro link que eu mandei lá. Então, vamos usar o WatchWeb nele, só para ver as informações aqui. Então, para a gente utilizar o WatchWeb, colocando /h, ele já dá alguns exemplos para a gente. Então, para a gente fazer um scan normal no site, a gente coloca o WatchWeb e o site que a gente quer fazer o scan, que no caso é esse daqui. Vamos lá, deixa eu fechar esse daqui, senão eu vou me confundir. Aqui. E aí ele vai escanear e ele dá uma resposta com a gente, falando um pouquinho sobre o país no qual o site está hospedado, o servidor HTTP, o IP e algumas das tecnologias usadas. Mas está meio ruim para a gente ver as informações, né? Tem algumas informações que a gente pode não conhecer, então a gente pode usar uma flag do V, que é o verboso, que vai mostrar para a gente algumas informações a mais. Então, colocando lá. Beleza. Aí ele dá aqui tudo bem mais completinho. Então aqui tem algumas coisas sobre o que ele está fazendo, do scan que ele fez, e aqui os plugins que foram identificados. Então tem o ActiveX, Adobe Flash, os e-mails extraídos do site, tem qual é o servidor HTTP e esse tipo de coisa. E aí, sabendo quais são as tecnologias usadas no site, a gente pode vir aqui no Exploit Database e procurar sobre essas tecnologias, procurar se tem alguma vulnerabilidade para elas. Então, se a gente colocar aqui ActiveX, eu não sei porque não está indo. Ok, mas se a gente colocar aqui ActiveX, ele vai mostrar aqui para gente algumas das vulnerabilidades que tem com essa ferramenta, com essa tecnologia. Já a segunda ferramenta que a gente vai mostrar aqui é a Nikito, que é uma ferramenta que tem como objetivo analisar as vulnerabilidades comuns em web, encontrando arquivos, padrões e configurações inseguras. Então, basicamente, o que ele vai fazer, ele vai também fazer um scan no site, mas ele vai ver algumas informações como, por exemplo, ele vai ver informações que são inseguras no site. Então, às vezes, tem alguma coisa que não está muito bem configurada, não quer dizer que ela seja necessariamente uma vulnerabilidade que dê para a gente explorar, mas que ela pode se tornar uma coisa perigosa, que ela pode se tornar uma vulnerabilidade. Então, vamos lá utilizar
o Nikito. Aqui as opções que a gente tem. E para a gente usar essa ferramenta, basicamente a gente coloca Nikito, tracinho H ou host, que é para colocar qual vai ser o nosso target, qual página vai ser o nosso alvo. E a gente coloca o link da página que a gente quer que ele faça esse scan. Esse scan ele demora um pouquinho, mas aqui vocês já podem ver que ele está dando algumas coisas, algumas configurações que podem ser consideradas inseguras no site. Então, por exemplo, aqui ele está falando que o cabeçalho de XSS Protection não está definido. E esse cabeçalho, ele pode... cadê? Ele pode dar dicas para o user agents para proteger contra algumas formas de XSS. Então, ele mostra para a gente algumas coisas que estão inseguras no nosso site e por que isso pode ser um problema, por que isso pode te dar uma dor de cabeça. Então, ela é uma ferramenta bem útil para você fazer esse scan. Então, sobre o Nikito, é isso. Tem algumas flags a mais que a gente pode ver também, como por exemplo, aqui a gente tá, vamos dizer que a gente quer, de novo, escanear esse site, mas vamos dizer que, na verdade, a gente quer escanear mais de um site. Então, a gente pode criar um arquivo, vou criar o arquivo sites.txt, e aí nesse arquivo a gente coloca o nome dos sites que a gente quer escanear. Então, eu vou colocar esse daqui e eu vou colocar esse daqui também, só para ter mais de um site aqui. A gente vai salvar. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente pode vir aqui em Nikito, host, e em vez de colocar um sites, a gente coloca esse nosso arquivo com mais de um site. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o scan em mais de um site por uma vez, o que facilita um pouco o nosso trabalho também. Então, do Nikito e do WatchWeb, é isso, elas são duas ferramentas que são bem legais para a gente fazer um scan nos nossos sites e ver quais são as tecnologias usadas e ver quais são os problemas que esse site pode ter. E agora vamos falar um pouquinho sobre a SQL Injection. A gente tem a OWASP, que é uma organização sem fins lucrativos, que é de segurança da informação, e de vez em quando ela faz o OWASP 10, que é basicamente um apanhado para ver quais são as vulnerabilidades mais comuns. E a vulnerabilidade web mais comum é a SQL Injection. Então, eu sei que tem alguns bichos aqui que não conhecem muito sobre banco de dados. Um pequeno resumo. Basicamente, a SQL é Structured Query Language, que é a linguagem usada para executar comandos em bancos de dados. E um banco de dados, ele funciona mais ou menos assim. Vamos dizer que a gente tem aqui o nosso banco de dados do Eights, o EightsDB. Dentro do banco de dados, a gente tem umas tabelinhas. Nesse caso, a gente tem a tabela de usuário e tabela de ferramentas. Dentro de cada tabela, a gente vai ter colunas que vão ter algumas informações específicas sobre as entradas que a gente vai colocar. Então, por exemplo, na tabela de usuários, eu posso cadastrar usuários. Aí, aqui tem eu, né, o Scorp, que é o nomezinho hacker, a senha Stop com ID 1, tem o Cairoli com ID 2, o Lobster Fridge, senha segura. Então, se a gente quiser fazer um sistema de login, por exemplo, basicamente o que a gente vai estar fazendo é pegando as informações que o usuário colocou, vendo no banco de dados se bate o nome e a senha, se bater a gente libera, se não bater, a gente não libera. Ok. Então, agora vamos ver melhor o que é o CTF, o SQL Injection. E para isso, eu peguei um desafio aqui que é bem pequenininho e ele é bem simples, só para a gente entender como funciona, que é esse daqui, que está no link 3. Então, basicamente, a gente entra aqui no link e vai ter uma lista de várias pessoas. Então, tem uma fotinha, um nome, um textinho. E legal. E basicamente o que esse desafio propõe pra gente é. Ele pergunta, né? Você acha que você pode logar dentro do nosso site? Vamos ver se você consegue fazer o login. E aí a gente pode ver a senha 1, que não parece ter muitos jeitos de interagir com isso. Eu me pergunto se os usuários estão guardados num banco de dados. E o 2, tente pensar sobre como o website verifica seu login. Então, a gente vai vir aqui e vamos na parte do login pra gente ver como funciona, né? Eu vou colocar alguma coisa aqui só pra gente ver se tá funcionando mesmo. E ok, o login falhou, então tá funcionando, né? Ele tá vendo que não existe esse usuário com aquela senha, porque foi super chutado. Mas voltando pro feijão com arroz, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai analisar um site é ver o seu código-fonte. Então, a gente pode ver aqui uma coisa muito interessante, é dar uma olhada no nosso formulário. Basicamente, o formulário, quando a gente aperta para enviar ele, ele está mandando as informações para o login.php, e PHP é uma linguagem de programação que roda no lado do servidor. Então, a gente não consegue ver o código dessa página. Ela está sendo rodada lá no servidor.
E aí tem uma entrada para a gente colocar do tipo texto, que é o username. Tem uma entrada para a gente colocar do tipo senha, que é o password. E tem uma entrada do tipo escondida com o nome debug e valor 0. O que é muito estranho, né? Porque uma entrada do tipo escondida, vamos ver o que a gente consegue pegar daí. Então, utilizando as ferramentas de desenvolvedor, a gente pode inspecionar elementos. Isso é uma coisa que eu sei que muitos de vocês estão acostumados, mas é bem tranquilinho. Você vem aqui, você vai encontrar a parte que você quer mudar o código no seu navegador. E aí eu vou colocar, em vez de hidden, vou colocar text aqui. E beleza. Agora a gente tem mais um campo aqui, que estava aqui antes, mas estava escondido. Só que agora a gente pode manipular ele como se fosse um texto. Então, eu vou mandar esse 1 aqui, só para ver o que acontece, e colocar qualquer coisa de novo. Nice. Ele está dando aqui algumas informações sobre a query que ele está fazendo, sobre o comando que ele está fazendo para o banco de dados na hora de fazer o login. Então, basicamente, esse username foi o que a gente colocou, a senha que a gente colocou, e a gente está pedindo para ele, o select, ele vai retornar para a gente todas as colunas, que é o asterisco wildcard, mas se a gente quisesse pegar colunas específicas, a gente poderia colocar o nome das colunas aqui, da tabela usuários, onde o nome é igual ao que a gente colocou, e a senha ela é igual ao que a gente colocou. Ok, isso é muito interessante. Mas o que é SQL Injection, né? A gente falou de SQL, a gente falou um pouco sobre como funciona banco de dados, mas o que é SQL Injection? Basicamente, em vez da gente colocar uma informação legítima aqui, uma informação que de fato a gente quer tentar logar com ela, a gente vai colocar um texto meio malicioso para a gente conseguir pegar informações do banco de dados, mesmo sem a autorização. Então, como que a gente faz isso? Primeiramente, uma coisa interessante sobre SQL é que quando você coloca 2 tracinhos, você está fazendo um comentário, você está comentando uma parte do código. Então, vamos voltar para cá. Então, basicamente, a query que a gente tem aqui, que eles colocaram lá, é selecionar todas as colunas da tabela usuário, onde o username é o que a gente colocou, e a senha é a senha que a gente colocou. Se bater os dois, então ele vai liberar o acesso. Mas, se em vez do username a gente colocar, por exemplo, alguma informação aqui. Aqui eu coloquei admin, que é o mais comum, mas pode ser qualquer coisa, e um tracinho, ele vai achar que isso daqui é parte do código. Então ele vai pensar assim, tá, onde o username e o que a pessoa colocou foi admin, ou 1 igual a 1. E aqui, tracinho, tracinho, esse resto é um comentário, então ele nem vai interpretar isso. Então, basicamente, o que ele está lendo nessa query? Ele está lendo selecionar todas as colunas da tabela usuários, onde o nome é admin, ou 1 é igual a 1. E 1 é igual a 1 é uma coisa que é verdade sempre. Então, ele vai ver que, isso é verdade sempre, e ele vai liberar o acesso, porque essa condição aqui que a gente colocou, ela é verdadeira. Então, vamos testar aqui. Colocar, né, admin, assim, para ele achar que isso daqui é a informação que a gente está passando para ele, ou 1 é igual a 1, e tracinho, tracinho. A gente pede para logar. Boa! Então, a gente conseguiu logar aqui, porque a query que ele viu é só essa parte até aqui, isso daqui ele não ligou, e isso daqui sempre vai ser verdadeiro, essa condição sempre vai ser verdadeira. E aí, a gente conseguiu uma flag que a gente pode colocar aqui no PicoCTF e ganhar uns pontinhos também. Yay! Então, é assim mais ou menos que funciona o SQL Injection. Mas, assim, esse é o tipo mais fácil, só que existem vários tipos de SQL Injection, que não vai dar para falar agora, porém tem uma ferramenta que pode facilitar o nosso trabalho também, que é a SQL Map. Ela é basicamente uma ferramenta que vai servir para detectar e explorar diversos arquivos de vulnerabilidade SQL. Então, eu vou pedir agora para vocês abrirem esse site, que é onde a gente vai testar a nossa ferramenta. Basicamente, esse é um site feito para demonstração de uma ferramenta, de um scanner de vulnerabilidade, então ele é vulnerável por si só, e a gente pode dar uma olhadinha nele. Então, e mexendo aqui, tem várias coisinhas, ver esses artistas. Então, quando a gente clica em um artista, aparece um parâmetro aqui na URL, que é o artistas igual a 1. Isso daqui pode indicar uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, se a gente mudar para 2, ele mudou o artista. Ele está indo, pegando o artista 2. Se a gente mudar aqui para 3, ele mudou de novo. Então, muito provavelmente, né, a partir disso, ele está fazendo uma query no banco de dados e, por causa disso, a gente pode tentar explorar essa vulnerabilidade. Então, vamos lá, né, com SQL Map. A primeira coisa que a gente vai colocar é o U, que é do site
que a gente está tendo como target. De novo, o terminal aqui deu spoilers, mas a gente vai colocar o site que a gente quer ver se é seguro, e --DBS. Basicamente, essa flag --DBS, ela vai tentar entrar nesse banco de dados, ver se de fato é vulnerável, e se for vulnerável, ela vai mostrar para a gente todos os bancos de dados que estão dentro desse servidor. E também mostra algumas informações interessantes, como o tipo de injeção SQL que foi feita nesse site. E ok. A gente tem aqui dois bancos de dados nesse servidor, que é o Aquart e o Information Schema. Então, continuando usando a nossa SQL Map, vamos dizer que a gente quer procurar informações específicas dentro desses bancos de dados. Então, em vez da gente usar tracinho DBS, que lista todos os bancos de dados, a gente vai usar tracinho D maiúsculo, que a gente vai poder colocar um banco de dados específicos. Mas aí a gente quer saber as informações de uma tabela desse banco de dados, mas a gente não sabe quais tabelas tem. Então, a gente coloca tracinho, tables, e ele vai listar para a gente todas as tabelas que estão dentro desse banco de dados. Nesse caso, a gente tem essas 8 tabelas, que é artistas, carts, categorias, features, guestbook, pictures, products e users. Users é bem interessante, porque geralmente são informações bem sensíveis que tá lá, né? Como a senha do usuário, o e-mail do usuário, e essas são informações sensíveis. Então, vamos ver se a gente consegue dar mais uma olhadinha dentro dessa tabela users específica. Então, em vez da gente pedir para ele colocar todas as tabelas, a gente vai usar o T maiúsculo para ver a tabela users. E aí, como a gente não sabe a estrutura dessa tabela, a gente pode colocar tracinho, colunas, para a gente ver quais são as colunas que a gente tem dentro dessa tabela. Então, aqui ele mostra as colunas e o tipo de informação que vai em cada uma delas. Então, a gente tem o endereço, que é um texto médio, a gente tem o cart, que é um conjunto de caracteres, de até 100 caracteres, a gente tem CC, e-mail, nome, senha, telefone e o name. Beleza. Aí vamos dizer que a gente quer ver a gente quer ver uma coluna específica. A gente quer ver só o nome do usuário. Então, a gente vai colocar tracinho C maiúsculo, o nome da coluna que a gente quer, que é name, e tracinho, dump, que ele vai mostrar todas as informações, todos os dados que estão guardados dentro dessa tabela, nessa coluna específica. Então, outra coisa que essa ferramenta faz, ela colocou todos o que ela encontrou aqui num arquivo CSV dentro do seu sistema. Então, aqui a gente conseguiu ver que tem uma entrada nesse banco de dados, né, no caso nessa tabela, que é o John Smith, e esse é o nome dele. Mas vamos dizer, a gente não quer ficar vendo, né, uma coluna de cada vez, então a gente pode colocar aqui, tirar essa parte da coluna e deixar só o tracinho dump, que ele vai jogar todas as informações que está nesse banco de dados pra gente. E aqui ele colocou, ficou meio quebrado, mas enfim, aqui a gente pode ver o CC, a gente pode ver o cart, o nome do usuário, a senha, o e-mail, o telefone e até mesmo o endereço, que nesse caso o endereço é asas. Mas enfim, a gente conseguiu fazer aqui utilizar a injeção SQL para utilizar dessa vulnerabilidade para pegar informações que estavam dentro do banco de dados desse site. Isso é uma coisa muito perigosa, porque em banco de dados tem diversas informações valiosas e diversas informações sensíveis. E isso pode dar uma dor de cabeça, como deu para a Sony Pictures, porque tinha um grupo chamado LUSEC que declarou guerra à Sony por causa de divergências ideológicas, e basicamente eles fizeram um SQL injection que eles conseguiram pegar dados de 1 milhão de usuários. E além de eles pegarem esses dados, eles pegaram 50 mil desses dados de usuários e jogaram na internet para falar, não estamos blefando, de fato pegamos esses dados. Então, além de dar um prejuízo financeiro muito grande para a Sony Picture, também acabou atrapalhando a credibilidade da empresa, né? Porque ninguém gosta de ter os seus dados expostos na internet. Então, o que eles falaram sobre isso foi que bastou uma simples intervenção no banco de dados SQL, que eles chamam de SQL Injection, para que as informações estivessem disponíveis para manipulação em cópia. Então, essa é a SQL Injection, que é uma das vulnerabilidades mais comuns na exploração web. E
Bom, do conteúdo da parte de exploração web é isso. Aqui, né, a gente queria deixar algumas indicações. Então, como o Caroli disse, existem os CTFs, que são ambientes gamificados que simulam situações reais da área de hacking, e a gente tem algumas sugestões aqui. Então, tem o Over the Wire, que foi a que a gente usou no comecinho. O Natas, ele é para explorar web, mas tem o Bandit, que é para explorar sistemas operacionais Linux, assim como a pergunta que uma pessoa tinha feito agora há pouco. É bem legal, porque você vai do básico até o mais avançado. Tem o Pix CTF, que foi da onde a gente tirou aquele desafio, que são vários desafios pequenininhos sobre diversos temas de hacking que você pode ir testando. Também vai do mais básico para o mais avançado. Tem o Try Hack Me, que usa VPN ou uma máquina virtual para acessar uma sala temática para a gente completar os desafios. E tem o Hack the Sites, que é específico para exploração web e auxilia no aprendizado de tipos de vulnerabilidades e como explorá-las. Mais especificamente, se vocês quiserem ver depois, a gente deixou alguns links também de salas específicas do Try Hack Me, Over the Wire, o desafio 1 a 5 a gente fez aqui, mas vocês podem continuar, e alguns outros documentos adicionais, se vocês quiserem continuar nessa área, se vocês quiserem aprender mais. E lembrando que o nosso servidor está sempre aberto para tirar dúvidas. Então, a gente é o In The Shell, esse é o nosso site. Siga a gente no Instagram, porque vão ter vários eventos e várias coisas da hora lá. E lembrando vocês que a gente vai ter um próximo encontro sobre cripto, forense e OS Int nesse mesmo servidor, nesse mesmo horário, só que semana que vem, dia 26/2, gente. Então, eu queria saber agora se vocês têm alguma dúvida. Não sei se passou muito rápido, é que eu fiquei um pouco assustada com o tempo. Mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas, se vocês quiserem falar alguma coisa do que vocês acharam também. Vocês estão liberados agora. Esse foi o conteúdo do Encontro Aberto de hoje. Uhul! Não, Mayumi, eu só queria falar, não só você, né, mas parabéns a todos que estiveram aí. Infelizmente não pude estar aqui antes para assistir a primeira em relação a Linux, mas eu tenho uma perguntinha. Só de curiosidade, tem como você colocar aí pro Nikito no site do Facebook para ver quais são as fragilidades do site ou algo do tipo? Porque, tipo, tem como utilizar em qualquer site, não tem? Eu acho que é Nikito, e Isso. o WatchWeb também. Isso. Ah, nossa, tem uma coisa muito interessante que dá pra gente ver aqui. Eita, vazou o e-mail. Enfim. Tem uma coisa muito interessante que dá pra gente ver aqui, né? Pensando no Nikito, é porque a gente utilizou o Nikito num servidor que ele não tem protocolo HTTPS. Eu não vou explicar muito esse protocolo agora por causa do tempo, mas ele é um protocolo de segurança e não são todos os sites que tem, né? Que ele é um protocolo que garante que a nossa conexão é segura. Quando a gente vai fazer o Nikito num site que tem esse protocolo, a gente precisa usar uma flag especial. Então a gente tem aqui, né, o Facebook. E aí aqui a gente vai usar a flag SSL. Igual o Cairoli tinha usado nos exemplos de ferramentas que ele estava utilizando também. E a gente usa isso. E aí ele vai escanear o nosso site. No caso, o Nikito é aquele que mostra as coisas inseguras que podem As ser um fragilidades, problema. né? Exatamente. Não é necessariamente uma vulnerabilidade, porque não é necessariamente uma coisa que pode ser explorada, mas ele mostra algumas configurações que podem dar ruim em algum momento. Ah, e também pode dar um direcionamento para alguém, se alguém quiser hackear, né? Exatamente. Mas também, parando para pensar, os próprios desenvolvedores do Facebook, eles devem utilizar ferramentas dessa para encontrar fragilidades e aí arrumar, né? Então, Sim, com certeza. É que aqui a gente deu um foco mais no ataque, mas também aham. tem a parte de segurança que é mais da defesa. E a parte da defesa tem que saber um pouco sobre essas ferramentas, os scans são muito importantes e esse tipo de coisa. Não, legal. Assim, da minha cabeça só vem. Ah, outra coisa. Você pode me explicar o que que é um diretório? Eu acho que é em relação a arquivos, né, do computador e etc. O que que exatamente Sim. é isso? E o que que é um subdiretório também e tal, que você comentou no começo? Ok, deixa eu voltar aqui pro slide. Opa, deu uma travadinha. Mas beleza. Sabe quando você tem uma pasta no seu computador? Dentro Uhum. dessa pasta, você pode colocar várias pastas dentro e você pode colocar vários arquivos lá jogados. Eu não Sim. sei, tipo, como é uma máquina virtual e eu não uso muito, eu não sei se tem alguma que daria pra gente mostrar melhor. Deixa eu ver se tem. Ah, tem pelo menos as pastas padrão do Linux aí, velho. Sim, sim. Tem, então, sei lá, deixa eu pegar aqui. A gente tá na pasta lib. Tem várias pastas dentro da pasta lib e tem vários arquivos aqui. Um site, ele também é um conjunto de pastas, vamos dizer assim. Então, a gente tem várias pastas dentro de um site e também tem vários arquivos dentro desse site. E os subdiretórios, eles basicamente vão ser essas pastas que estão dentro da pasta do seu site. Então, se o lib fosse
um site, né? O Apache 2, ele seria um subdiretório. Aí, pra gente acessar, a gente poderia usar, tipo, lib barra... Opa! Lib barra... Já esqueci até a pasta que eu tava falando. Deixa eu ver aqui. Apache 2. Então, lib barra Apache 2. E aí a gente conseguiria ver o que tem nesse subdiretório. Nem sempre, porque tem algumas coisinhas que são mais complicadas, mas, assim, no mais básico é isso. Um site é um conjunto de pastas, e as pastas que estão dentro dessa pasta do site são subdiretórios. E a barra invertida, então, que é aquela barrinha que você colocou ali, ela separa, assim, os subdiretórios, ficando cada vez mais específico e tal, afunilando cada vez mais. Isso. A gente pode ver até isso no explorador de arquivos. Se eu não me engano, no explorador de arquivos, pelo menos no Windows também, quando você vai para alguma pasta específica, aqui ó, a gente está no home barra Mayumi barra documentos. No site é mais ou menos O site é a parecido. mesma coisa, entendi, legal. Beleza, obrigado, Mayumi, só isso aí. Imagina. Qualquer dúvida, podem ir tirando, Não, mas gente. se quiser mostrar, tenta entrar no site que eu te mandei aí no Discord. Ah, nice, boa. Vixe, pera. É Eu isso mesmo. acho que eu não vou conseguir aqui, porque eu tô na máquina virtual e eu não consigo pegar o que tá aqui. Pera, eu vou copiar na mão mesmo. Manjaro. Esse aí é um site que é basicamente um monte de pastas com arquivos. Sim, boa. Então a gente tá aqui no principal, né, no barra, e aí aqui tem vários subdiretórios, né? Cada uma pastinha dessa seria um subdiretório, e dentro desses subdiretórios vão ter arquivos também, vão ter mais subdiretórios, e esse tipo de coisa. Ah, legal. Ah, agora ficou claro. Beleza, legal. Obrigado, viu? Nice. Valeu, Renan. E aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que tá tranquilo por enquanto. Então, vocês estão liberados. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante nesse encontro aberto. Lembrando que semana que vem a gente vai ter outro sobre outros temas hacking que são muito interessantes também. E o nosso servidor do In The Shell, ele tá sempre aberto. Então, sei lá, tô vendo uma coisa assim, nada a ver com o que foi falado aqui sobre hacking, tô com dúvida. Pode mandar que a gente responde também. Então é isso, galera. Valeu pela atenção de vocês. Exato. Obrigado, gente. Tá bom aqui. Se alguém Obrigadão. quiser ficar, eu que agradeço.